Paz do Senhor a todos, boa noite a todos os que estão nessa noite aí nos acompanhando e que vão nos acompanhar. Eu, mais uma vez, quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui para falar um pouco da Palavra de Deus. Nós sabemos que fomos escolhidos nessa terra para falar da Palavra de Deus. E para mim isso é um privilégio, né? Isso é um privilégio poder estar aqui transmitindo algo da parte de Deus. Hoje nós queremos tratar um assunto bíblico, né, que está nos últimos dias precisando ser revista algumas coisas sobre liderança. Né? Liderança é algo que muitas pessoas querem fazer, querem ser líder. E então nós temos que tratar, porque liderar é algo importante, é algo precioso. Mas algumas coisas precisam ser revistas, algumas coisas precisam ser olhadas de uma maneira mais, como dizer, com mais integridade, né? Olhar mais direito para que nós possamos ver como é que está acontecendo, como é que está sendo essa liderança diante do povo de Deus. Então, eu quero aí desde já agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui falando da Palavra de Deus. E também quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Cada um de vocês que tem nos acompanhado, assistido as mensagens, assistido as lives através da plataforma do Instagram, né? Então, todos os meus amigos, todos os irmãos, todos aqueles que acompanham, vai uma boa noite e uma paz do Senhor a todos, né? Já tem pessoas aí nos acompanhando. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. O texto que eu trouxe hoje para falar de liderança, e o tema hoje é o rei Josafá, um grande líder em Judá. E eu quero fazer menção de alguns versículos que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante, que diz: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Quando nós lemos esse texto e observamos esse texto, e nós queremos falar de um grande líder que foi o rei Josafá, o grande administrador Josafá em Judá. Nós sabemos que Judá era um reino, né, dividido de Israel, que era formado por as tribos de Benjamim e Judá, e separado de todas as outras 10 tribos que formavam Israel. Josafá quer dizer que Jeová tem julgado. Isso é o significado trazido, o nome hebraico. Então o rei Josafá, ele foi um grande rei
um grande rei, um grande administrador. Ele foi uma grande liderança no reino de Judá. Ele teve alguns impasses, ele teve alguns problemas, teve algumas situações difíceis. Nós queremos fazer aqui uma rápida introdução para que nós possamos entrar dentro do texto, falando um pouco sobre o rei Josafá. O rei Josafá, ele foi um rei que começou a reinar entre 873 a 849, né? Durante 25 anos durou o seu reinado em Judá. E quando o rei Josafá, ele assume o reinado, nós sabemos que ele teve um reinado, e nesse reinado ele combate contra uma grande idolatria que havia dentro de Judá. Por exemplo, ele destruiu os altares, os altares dos deuses pagãos, ele quebrou as estátuas e outras coisas mais que fazia com que o povo, que aquela nação naquele momento, daquele reino, eles estavam adorando outros deuses. Então, quando o rei Josafá assume o reinado, ele se preocupa em destruir esses altares, em destruir esse Deus pagão e trazer a nação de Judá, a Jerusalém, as tribos de Benjamim, de Judá, a voltarem-se para Deus e adorar a Deus. Sabemos que que Josafá era filho de uma mulher e de um homem que tinha por nome de rei Asa, né? Você sabe muito bem que o rei Asa era o pai do rei Josafá, e sua mãe também, né? Que outrora foi uma mulher que teve muita, foi de grande estima na vida de Josafá, sua mãe, né? Então, quando nós olhamos para o texto, nós podemos tirar daqui de dentro desse texto de Crônicas capítulo 20, algo que pode fazer com que grandes líderes, homens que estão à frente da obra de Deus, possam ter como, vamos dizer que, uma indução, né? Ou tirar algumas lições para seguir aqui o que o rei Josafá fez durante o seu reinado. Então, porém, nós entendemos que o rei Josafá, ele foi um rei muito bom, um rei ótimo, excelente, para o tempo de reinado que ele teve no reinado de Judá. Então, nós não podemos esconder isso, nós não podemos fazer de conta que isso não aconteceu. Nós temos que entender que alguns homens da Bíblia, que alguns reis, nós temos que tirar para nós algumas lições. E o rei Josafá é um homem que nós devemos entender que ele é uma grande referência para qualquer liderança nessa terra, e principalmente liderança que lidera igrejas, pastores, evangelistas, diáconos, presbítero, líderes de congregação, auxiliares. Então, todos aqueles que estão liderando, que estão envolvidos nesta obra, precisam tirar algumas referências. E uma dessas referências que eu tirei para a minha vida, e hoje estou aplicando aqui, entendo que é um ponto crucial para a nossa vida, é o rei Josafá. Então, como diz, o reinado de Josafá foi entre 873 a 849, durou aproximadamente 25 anos, era filho do rei Asa, e a sua mãe se chamava Azuba, né? Então, durante o seu reinado, houve grandes batalhas, e uma das coisas que o rei Josafá, durante o seu reinado, ele fez foi uma aliança com Acabe, e vocês sabem muito bem que Deus não gostou dessa aliança, né? Quando o filho dele se casou, né? Quando Jorão se casou com a filha de Acabe,
e Jezabel, né? Atalia, como todos nós sabemos da história, também fez uma aliança com Acasias, Deus também não gostou. Quando ele faz uma aliança com Acabe, o profeta Jeú repreende-o, e quando o profeta Jeú repreende, Josafá, como líder, como rei, como administrador, ele entende que Deus está nesse negócio e que Deus está aprovando a sua liderança. Mas o que me chama a atenção, já quero aqui já fazer abrir um parênteses aqui rapidamente, é que hoje, se alguém for repreendido, algum líder for repreendido, por Deus, Deus usar alguma pessoa para esse líder, ele vai dizer que esse irmão, que essa irmã, que esse profeta, que não é nada de Deus. Porque as lideranças hoje, elas estão como se fosse uma espécie de grande, que acima deles não tem ninguém, é que eles não podem ser corrigidos, é que eles têm o monopólio daquilo para manipular tudo. Ou seja, está tudo centralizado em volta, em redor deles. Eles têm tudo ao seu controle, só que é engano seu. Você que é líder, você que lidera, principalmente a igreja de Deus, que trabalha no reino de Deus, você precisa entender que você não é uma espécie de superstar, você não é uma espécie de homem que não pode ser movido do seu lugar. Nós observamos através da Bíblia, em várias passagens, Deus repreendendo homens que estavam à frente do seu trabalho, homem que estava liderando o seu trabalho, escolhido por Deus, que eram repreendidos por fazer coisas que não agradavam a Deus. E uma das coisas que o rei Josafá faz é uma aliança com Acabe. E quando ele faz, lembra da aliança que ele faz com Acabe, e quando eles vão àquela guerra contra os sírios, e quando chega lá naquela guerra onde o rei Acabe termina morrendo, Deus não se agrada dessa aliança. E essa aliança ela vai muito além, porque o Jorão, filho de Josafá, ele acaba casando com Atalia, filho de Acabe, com Jezabel. E Deus repreende isso aí. Se você observar no capítulo 19 de 2 Crônicas, versículo 4, você vai dizer, habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou passar pelo povo, desde Beceba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornasse o Senhor Deus de seus pais. Olha, veja só, isso aqui é uma profecia que Jeú está repreendendo a Josafá. Olha só o que ele diz, E Josafá, rei de Judá, voltou sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse, o rei Josafá, devias tu ajudar o ímpio a amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira de diante do Senhor. Entenda que Deus nunca fez e nunca gostou de aliança com quem lhe aborrece. E você que é líder, você que é pastor, você que lidera a igreja, dirigente, você que é presbítero, enfim, você que lidera a igreja, você que está na frente da obra de Deus. Você precisa entender que você não precisa fazer aliança com ninguém mais fora daqueles que Deus tem mostrado para você, porque Deus não se agrada disso. E sempre acontece isso. Todas as vezes que um homem de Deus, todas as vezes que um líder, toda vez que uma liderança, ela faz pacto, ela faz aliança com aqueles que aborrecem a Deus, Deus não se agrada e logo Deus manda corrigir. Agora, o que nós estamos vivendo no dia de hoje, isso aqui é fato, isso aqui é conhecimento de causa. Eu preciso lhe dizer, você que é crente, você que é líder, que o que está acontecendo hoje é o seguinte, é que esses homens, essas lideranças, elas não ouvem quando elas fazem coisas erradas, elas não ouvem mais a voz de Deus, embora Deus
fale com essas pessoas, embora Deus envie alguém para falar a essas pessoas. Eles se acham grande demais, muito forte, muito poderoso, a ponto de não ouvir mais a voz de Deus. Eu acho interessante que aqui o rei Josafá entende aquilo que Deus está dizendo para ele. E logo ele vai dizer: boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Veja só, e habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo meio do povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornasse ao Senhor Deus de seus pais. Veja que o rei, ele já tenha, quando ele ouve a voz de Deus, ele vai se consertar com Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, o que você tem feito, que aliança você tem feito, que tem desagradado a Deus, e Deus tem lhe chamado a atenção, e você muitas vezes tem endurecido o coração, e muitas vezes, sabe o que acontece? Esses líderes, eles já estão com a mente tão cauterizadas, que eles sabem que Deus está falando, mas eles não fazem com que a vida deles voltem-se para Deus e voltem uma confiança. E isso é importante, termos uma confiança com Deus. O líder que lidera, ele precisa ter uma confiança com Deus, porque, meu irmão, minha irmã, você que é líder, você que lidera, você que está na frente do trabalho, você tem que entender que essa obra não é sua. Você só é o mordomo, o administrador dessa obra. Desde os nossos antepassados, nós podemos ver e entender dentro da Bíblia Sagrada que Deus tem achado graça diante de homens escolhidos para colocar na sua obra. Mas isso não faz desses homens grandes para resolverem tudo sem a permissão de Deus. Eles são líderes, mas que lideram segundo o coração de Deus. Eu acho interessante que Jeremias, um grande profeta, ele vai profetizar escrevendo, está escrito no capítulo 3, versículo 15 do seu livro, que ele vai dizer que Deus escolheu segundo o seu coração e ungiu pastores segundo o coração dele, viu? E ungiu pastores segundo o coração dele. Aleluia. Que apacentem com inteligência e com sabedoria. Isso é muito importante. Então, quando o homem de Deus, quando um líder de Deus, ele faz aliança com pessoas, quando ele faz aliança com algo que aborrece a Deus, Deus o repreende logo imediatamente. Agora, você precisa estar com o seu coração pronto para ouvir e receber de Deus a fala de Deus. E muitos ouvem, mas não obedecem. Muitos ouvem, mas infelizmente faz de conta. E muitas vezes ainda querem criticar aquele que Deus usa. Eu sou a prova viva disso, que já vi muitas pessoas sendo usadas para líder. E disse, não, que esse irmão está isso, está aquilo. Cuidado com o que você está fazendo, viu, líder? Cuidado, tem muito líder desmoronando aí, porque não entende mais, e não compreende mais, e não ouve mais a fala, a voz, aquilo que Deus tem mandado para ele. Está entendendo? Que aliança tem um líder de Deus com as coisas do mundo, com tudo? Eu tenho observado que tem líderes aí que estão fazendo aliança com a maçonaria, com o espiritismo, que estão fazendo aliança aí com Deus, com o mundo. Estão dizendo que é Deus no negócio. Deixa eu lhe dizer, Deus está longe disso. Deus não se mistura, Deus não mistura aquilo que é santo com o profano. Se você puder nessa noite, se você puder outra hora assistir estas palavras, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um líder e você precisa ser diferente. Uma outra aliança que o rei Josafá, sendo um grande rei, ele fez, foi com Acasias, todos sabem, quando ele quis comprar, ele mandou construir aqueles barcos para
trazer aquele ouro lá de Tarsis, e Deus não gostou também dessa aliança, Deus não quis essa aliança, e alguns comentaristas, alguns leitores, alguns especialistas na leitura, na teologia bíblica, eles entendem até que Josafá ele teve um certo domínio de Israel, só que eu não entendo isso através da Bíblia. Ele fez essas alianças e logo Deus o corrigiu e logo ele saiu fora. Por exemplo, no capítulo 20 de Crônicas, versículo 37, diz assim, ó: porém Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Veja só, mais uma aliança que ele faz. Mais uma aliança. Então, nessa minha introdução, eu apontei aqui algumas coisas, mas que aconteceu do grande líder de Deus, que Josafá era um grande líder, foi um grande líder. Um grande líder. Mas aconteceu que ele deu uns deslizes, que houve essa situação. Eu quero dizer, você que é líder, você que está na frente do trabalho, muitas vezes a gente, eu também e você, às vezes comete algum deslize, mas isso não significa que esses deslizes vai desmoralizar e que isso vai acabar com aquilo que Deus nos entregou. Não, de forma alguma. E quando Deus nos corrige, nós temos que voltar-se para Deus e fazer segundo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, naquilo que Deus tem planeado, que é aquilo que Deus tem feito para nós andarmos nele. Então é isso que eu quero dizer a você. Então Josafá ele teve toda essa situação, mas foi um grande rei. Um grande rei por quê? A primeira coisa que Josafá vai fazer, quando ele pega toda a situação, quando ele pega o reinado, como nós já falamos lá no início, ele vai fazer grandes obras, e uma das grandes obras que ele vai fazer é trazer a adoração a Deus, ao povo de Deus, a adorar a Deus. Ele destrói os altares de Baal, os altares do Deus pagão, acaba com toda aquela idolatria e ele faz uma estratégia de guerra, um governo militar muito bom, cerca toda a cidade, fica garantido. Ele traz a religiosidade do povo para ficar uma bênção. Mas quando Josafá está terminando, que é aqui onde nós lemos, todo o seu mandato, ou seja, o seu reinado, já no final do seu reinado, aí já chegando nos seus 25 anos do seu reinado, acontece uma coisa que eu quero mostrar dentro da palavra de Deus para você que você possa tirar alguma lição para a sua vida. Veja só, diz aqui na Bíblia, onde nós fizemos a leitura no texto básico, que diz que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, diz que eles vinham para pelejar contra Josafá. O interessante é que a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que eles vinham pelejar contra Josafá. A Bíblia não diz aqui que eles vinham pelejar contra Judá. A Bíblia não diz aqui que eles vinham pelejar contra Benjamim. A Bíblia não diz aqui que eles iam pelejar contra Jerusalém, contra o reino de Josafá. Eles vêm lutar contra Josafá. E aqui eu entendo que você é líder. Então, escuta essa daqui. Tudo que acontece dentro da sua igreja, tudo que acontece dentro da sua casa, tudo que acontece dentro da sua família, é contra você, porque você é líder, você é pai de família, você é cabeça, você é o líder da igreja, você é o pastor, você é o coordenador, você é o presbítero, você é o líder do departamento, você é separado para fazer uma obra. Então, quando você é separado, você é líder daquele departamento. E quantas pelejas está vindo contra a liderança, porque vem mesmo, não tem jeito, vem as perseguições, vem as lutas, vem as guerras, vem os momentos difíceis, vem as provações, mas você que é o líder,
E aqui diz que eles vieram pelejar contra Josafá. E entenda que no primeiro versículo do capítulo 20 de 2 Crônicas, ele diz assim, vieram pelejar contra Josafá. E no versículo 2, então vieram alguns que deram aviso a Josafá. Que deram aviso a Josafá. Isso é muito importante, meu irmão. Isso é muito importante, minha irmã. Isso é importante para você, líder. Você, pastor, que pastoria. É por isso esse motivo que o provérbio vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e coloca o teu coração no meio delas. Por quê? Porque você, pastor, você que preside, você que está no reinado, você que é o administrador, você que é o líder. E no versículo 3, veja só, e diz que vieram e deram aviso a Josafá. E Josafá, como um bom pastor, segura isso daí que eu vou começar a caracterizar, dar algumas virtudes a Josafá. E você pode pegar e sair para você. Veja só, e Josafá como um bom pastor, Josafá como um bom administrador, Josafá como um bom líder, Josafá como um bom homem de Deus, como um bom rei. Olha o versículo 3, olha o que ele vai fazer. Josafá, ele não vai reclamar do reinado, ele não vai reclamar de Judá, ele não vai reclamar da sua nação, ele não vai reclamar da sua igreja, porque tem líder que quando está passando, segura essa daí, ó. Tem líder quando está passando pela situação, quando a provação vem, quando a tribulação vem, quando a guerra vem, quando a peleja vem, quando o inimigo vem, ele vai logo murmurar, ou então escute só você que está ouvindo e você que vai ouvir. Ou então ele caça um culpado para dizer por que está acontecendo isso na igreja. Ele vai dizer que ele não é bem auxiliado, ele vai dizer que ele é mal assessorado, ele vai dizer que o líder do departamento não está cuidando da igreja, e por isso as coisas estão indo ruim, porque ele recebeu e foi um impacto na vida dele, algo que ele recebeu, algum aviso. E sabe o que acontece com a vida dele? Ele começa a reclamar do próprio redil, ele começa a reclamar do próprio rebanho, e isso é o que está acontecendo hoje com vários líderes. Eu não sei você, mas eu converso com muita liderança envolvida no meio, eu costumo ouvir alguém dizer, e aí como é que está lá? E aí alguns líderes dizem isso aqui é fato. E eu digo assim, rapaz, aquela igreja lá, meu irmão, só Jesus na causa. Deixa eu te dizer uma coisa, só Jesus na causa da tua vida, só Jesus na tua vida para que você vire, ou para que você se converta e vire um bom líder e deixe de reclamar da igreja. Isso sim. E veja o que vai acontecer. No versículo 3, a Bíblia vai dizer, então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Porque um bom líder, ele lidera junto com o povo. Porque um bom líder, ele não é chefe. Chefe, ele governa. Chefe, ele manda. Perdão da palavra. Um líder, ele governa, mas ele governa junto com o povo. Mas chefe, ele manda, ele dá as ordens. Ele não está junto. E você não foi ser chamado para ser chefe. Você foi chamado para ser líder, pastor, liderar crente, liderar almas, cuidar do rebanho. Qual é o pastor que tem 100 ovelhas? Veja só o que diz. Que tem 100 ovelhas. E não deixa as 99 e não vai atrás de uma só. Sabe por quê? Porque muitos só está querendo, meu irmão, a lã, está querendo só o dízimo da ovelha, está querendo só a oferta da ovelha, mas não quer dar o alimento, não quer estar dando pasto, não quer estar dando o que é devido e conduzir o seu pastorado, o seu rebanho e o seu redil. E aí o que acontece? A Bíblia diz aqui que Josafá não vai murmurar,
porque vem contra Josafá. Josafá está sabendo que eles vêm contra o seu reinado, contra a sua igreja, contra o seu povo. Mas o que é que ele vai dizer? E Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. As coisas estão ruins aí, meu irmão. Aí na sua igreja está ruim, não tem crente, o dízimo não está grande, a oferta não está boa, Jesus não está batizando no Espírito Santo, o inimigo está travando uma guerra contra ti. Deixa eu te dizer, teme ao Senhor, busca ao Senhor, apregoa um santo jejum e uma consagração, chama o povo para lutar contigo, que vai dar certo. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Creia que Deus pode te colocar num lugar forte, produzido por Ele, aonde o inimigo não pode te tocar. Olha o que vai acontecer aqui que Josafá vai dizer. E versículo 4 a Bíblia vai dizer, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Isso que é liderança. Isso é que é liderança. Olha só, Josafá, ele pregou um santo jejum, e chama o povo para buscar o Senhor. Chama o povo para buscar o Senhor. E diz que pôs-se, olha, veja só o versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor. Chama o povo, meu irmão, para a casa do Senhor. Eu acho interessante, isso é muito bacana, eu quero aproveitar aqui, né, e abrir aqui um parênteses aqui, para falar para alguns líderes aí, que quer liderar sem igreja. Isso não é de Deus, meu irmão. Isso não é de Deus. A Bíblia você vai encontrar toda da Bíblia do Gênesis, Apocalipse, Deus falando da casa dele. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas capítulo 7 que Salomão, acabando de orar, o fogo de Deus, a glória de Deus encheu toda a casa. Vamos encontrar o salmista falando, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Outra coisa que me chama a atenção, lá em Hebreus, Novo Testamento, você vai encontrar a Bíblia dizendo assim, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Vimos o salmista falar, mas vai um dia na tua casa do que 1000 em outros lugares. Quão amados são os teus tabernáculos. E tem gente querendo liderar sem templo. Eu não sei que tipo de liderança é essa, meu irmão. Eu não sei que tipo de palavra que esse camarada está lendo. Eu não sei que tipo de alimento é que esse líder vai dar para as ovelhas, para os liderados. Eu não sei. Porque isso é bíblico. Aí depois vem me taxar, vem me criticar, vem dizer isso, vem dizer aquilo. Você precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus, e orar ao Senhor, está perto de Deus. A Bíblia vai dizer lá em Tiago capítulo 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Você precisa disso. É isso que está precisando. Para você liderar bem. E diz que ele pôs-se em pé, viu? Diante do pátio novo. E olha o que ele vai dizer. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Eu acho interessante é que tem pessoas que querem liderar, mas não confiam em Deus, querem confiar nas suas próprias forças, como se ele fosse o grande. É porque está aparecendo tanto grande aí, tanto isso, tanto aquilo, que já está dizendo, assim, a gente está passando por uma situação difícil, ele já não está dizendo nem para a gente esperar pela fé. Determina, irmão. Você está passando, é porque você não está determinando. Não é assim não, meu irmão. Você precisa entender que quem anda com Deus não se desespera. E na hora certa, no tempo certo, Deus levantará, dá força, revigora, ressuscita, fortalece. Deus faz tudo o que lhe apraz. O negócio é estar na presença de Deus. E olha só, olha o que vai dizer o capítulo
o versículo 9 aqui para quem não gosta de congregar e para quem não gosta de igreja, para quem não gosta de ir aos templos. Olha aqui, veja isso aqui é importante. É porque tem pessoas dizendo, não, irmão, eu tenho que ficar mesmo na minha casa, eu ligo minha TVzinha, assisto minha oração lá, o pregador fulano, o ciclano, o betano. Segura essa aqui, meu irmão. Você está desprovido do poder de Deus, isso sim. Olha o que vai dizer o versículo 9, diante de toda essa situação que o grande rei Josafá, que nós temos que tirar lição para nós e seguirmos alguns passos para que nós possamos ter uma liderança debaixo, abençoada, debaixo da bênção de Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 9. Ele diz assim, se algum mal nos sobrevier, a espada, o juiz, veja só, a espada, o juiz, o juízo, peste ou fome, nós nos assentaremos diante desta casa. Diante desta casa. Tem muita gente que não sabe mais nem o caminho da igreja, meu irmão. Tem líder, escuta só. Tem líder, que ele chega no culto 8h30, faltando 30 minutos quando ele chega. Para ele tá tudo bem. Que espécie de líder é você? Que tipo de líder é você? Como é que você vai liderar? Como é que o povo vai lhe acompanhar? Ou você é o tipo de líder que anda atrás chotando as ovelhas? Eu acho interessante é que a Bíblia vai dizer, Jesus está falando lá no Evangelho de João. Eu não vou lhe dar o capítulo nem o versículo, é para você poder pesquisar a Bíblia. Ele vai dizer assim, que a ovelha ouve a voz do seu pastor. É isso. A ovelha segue o pastor, a ovelha segue o líder. Veja só que um dos exemplos do rei Josafá é, quando ele sabe da notícia que o exército inimigo está vindo contra ele, ele clama ao Senhor e reúne todo o seu povo. Todo o seu povo. E o interessante aqui, que eu tenho um versículo que eu vou falar aqui, que isso aqui é muito bom para líder. Isso aqui é muito bom. Escuta essa daqui. Eu estou ministrando para líder nessa noite. Na próxima live eu vou trazer uma mensagem evangelística. Aí o versículo 9, ele continua dizendo, diante desta casa, na casa, viu? Na casa, nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você está entendendo? Você está compreendendo a coisa? É que alguns líderes, eles querem culpar alguém pelo fracasso deles. Alguns líderes querem culpar, até mesmo a igreja, como eu falei. Aleluia, glória a Deus. Só que isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra. Se você ler essa palavra, se você compreender essa palavra, você vai entender que isso não funciona do jeito que você imagina. Funciona segundo aquilo que Deus quer, como funciona. Olha só o versículo 12. Olha o versículo 12. Segura essa daí. Deus nosso, porventura o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos filhos estão postos em ti. Meu irmão, eu acho interessante aqui que o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, o versículo 5, ele citou o nome de Josafá de lá para cá, meu irmão, desde o versículo 3, é só oração, é só oração, é só jejum, é só consagração, é só falando com Deus, até Deus responder. Às vezes o irmãozinho começa uma campanha, começa a oração, ora ali e tal, e isso é do ser humano começar e não terminar.
Isso aí, quando você começa a faculdade, você começa com toda a força, mas quando você pensa que são 8 semestres, você no terceiro já está desistindo. Você aceitou Jesus, estava naquele primeiro amor, estava forte, fortalecido, pregava para tudo, e agora você está fracassado, se afogou no mundo de pecado, nos seus pecados, está leviando, e às vezes não busca mais a presença de Deus, nada. Então deixa eu lhe dizer, você precisa se voltar para Deus. Josafá ele nos dá aqui uma lição. O exército está vindo contra ti. O exército está vindo contra mim? Está vindo contra ti. Sabe o que é que ele vai fazer? E ele temeu e foi buscar o Senhor e pregou um santo jejum. E o versículo 3 diz assim, ó, e todo o Judá estava em pé. Veja só, e todo. Isso é que é líder, meu irmão. Tem líder, meu irmão, que lidera a igreja, ele lidera com uma partezinha. Separa uma partezinha dali e faz uma panela. Você não serve para ser líder. Líder que faz panela na igreja não serve para ser líder. Você tem que liderar outra coisa, porque para liderar a igreja não pode fazer panelinha. Não, porque esse aqui não faz parte do grupo, esse aqui não faz parte da panela, esse aqui não faz parte da partilha. Deixa eu dizer uma coisa, você precisa ser líder de todos dentro da igreja. Você precisa ser líder onde você estiver, na sua empresa, no seu trabalho, onde você estiver. É isso que você tem que ser, porque você é cristão, você é luz, e líder lidera com luz. Líder não pode liderar nas trevas. Efésios capítulo 5, versículo 11, eu acho interessante. Que a Bíblia diz assim, não vos comuniqueis com as obras das trevas, mas antes reprovai-a. É líder fazendo aliança com político corrupto. Como é que pode, meu irmão? Você é pastor, líder, fazendo aliança com político corrupto? Não pode. E você que às vezes, você mesmo que é cristão, e no tempo da política, agora estamos vivendo o tempo da política, ano de política. Você que faz uma aliança com um da sua palavra, e depois vem outro da outra palavra, depois vem outro da outra palavra, isso é mentira, a verdade não está em você. Jesus disse a palavra sim, sim, não, não, passando disso, é procedência maligna, e você não é maligno, você é de Deus, e quem é de Deus fala a verdade, está com a verdade. Isso é a verdade, é isso que a Bíblia diz. E o que tem de líder fazendo aliança com lideranças políticas podres, corruptas, que mete a mão no dinheiro da nação, que não faz nenhum projeto que beneficia a população, a nação está à míngua por causa de políticos corruptos, e ainda tem pastores, tem líderes da igreja, que tem ainda, que tem ainda a cara de pau de fazer aliança com esse tipo de gente. Meu irmão, Deus não te chamou para isso. Você que é líder, você que é pastor, você que dirige igreja, você que é líder de departamento, você que faz parte da liderança da igreja, não se misture com o mundo, não se misture com esse tipo de gente, porque essas pessoas, elas não têm nada de Deus, elas não têm o temor de Deus. E você precisa entender isso. Olha o que vai dizer o versículo 13. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Isso é que é liderança. Isso que é uma liderança dada por Deus. E isso que é uma característica de líder. De líder que não é covarde. De líder que não lidera com fraqueza, de líder que não lidera com panelinha, de líder que não lidera com um grupinho, de líder que não lidera só com uma classe de pessoas, mas líder que lidera para rebanhar todo o seu rebanho. Isso é uma verdade, e isso que é a liderança. Então Josafá nos está dando aqui uma característica, nos passando aqui algumas lições de liderança. E veja, olha só o que aconteceu quando Josafá recebe a notícia que ele está sendo, ou que ele vai ser invadido o seu reinado, que o exército inimigo está vindo.
E ele começa a orar, a igreja começa a orar, as crianças começam a orar, as mulheres começam a orar, o povo começa a orar, a igreja começa a orar, o reinado de Josafá começa a orar. Olha o que Deus vai fazer. Olha o que Deus vai fazer. Talvez está precisando isso na sua liderança. O que está acontecendo e o que vai acontecer? Olha só o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Tem congregação aí, meu irmão, que o Espírito de Deus nunca mais veio. Tem líder que não conhece mais nem o Espírito de Deus. Ele está só a capa, está só a aparência, está enganando o povo. Não está dando a palavra de ânimo ao povo. O povo está esmurecido, o povo está desanimado, porque esse líder está destruído espiritualmente. E olha o que vai dizer a Bíblia. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. O Espírito desceu na congregação. Deixa eu dizer uma coisa para você que lidera. Meu irmão, se a tua igreja, o Espírito não está descendo, vai buscar a presença de Deus, porque só vai acontecer algo se o Espírito de Deus descer nela. E muitas igrejas, o Espírito de Deus já não está descendo, porque o líder está desanimado e não busca mais a presença de Deus. E está colocando culpa no rebanho. Mas vamos lá. E olha o que vai acontecer no versículo 15, quando o Espírito desce através do profeta. Porque tem alguém que não acredita mais em profecia, não acredita mais no Espírito de Deus, não acredita mais no profeta, não acredita mais em liderança. Você precisa ser ressuscitado, meu irmão. Você precisa ser levantado, revigorado, restaurado. Você precisa ser transformado, santificado na presença de Deus. Olha o que vai acontecer no versículo 15. E disse: dai ouvido todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Veja só, Josafá foi buscar a presença de Deus. O Espírito de Deus desceu na congregação, na casa de Deus. Porque é que eles estavam na casa? No momento, a Bíblia diz que eles estavam lá, na casa. E sabe o que acontece? O Espírito fala a todo o povo e também fala ao grande líder rei Josafá. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa! É quando o Espírito de Deus desce na congregação dos santos. Olha só. Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Que multidão era essa? Era a multidão dos inimigos, o exército inimigo. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Você quer uma resposta de Deus? Você quer ouvir Deus falar? Então, meu irmão, busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Vá buscar a presença de Deus. Vá orar, meu irmão. Eu acho interessante que no capítulo 18 de Lucas, Jesus vai contar uma parábola, e quando ele começa a contar a parábola, ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer uma coisa interessante que me chama a atenção e eu fico feliz por isso, e isso faz com que eu, cada dia mais, me apegue a Deus, eu e minha família, e cada dia mais eu tenho convicção que eu preciso de Deus e estar na presença de Deus. Ele vai dizer assim, e outra vez lhe contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e não desvanecer. Jesus vai contar uma parábola de uma viúva que estava em uma cidade, que tinha uma viúva, que estava na cidade, que tinha um certo juiz, e Jesus vai dizer, olha, aquele juiz,
Ele não respeitava Deus, ele não era de Deus, não queria saber nada de Deus. Nada, não respeitava ninguém. Nada, ele não respeitava ninguém. Só que aquela certa mulher, ela começou, sabe fazer o quê? Ela começou a importunar aquele juiz. E quando ela começa a importunar aquele juiz, sabe o que vai acontecer? Aquele juiz ela vai dizer, olha, eu não quero vingança, eu quero que você julgue a minha causa. E quando aquele juiz, ele entende que ele precisa julgar a causa daquela mulher, ele precisaria fazer justiça àquela mulher, para que ela pudesse largar ele, deixar ele de mão. Sabe o que vai acontecer? Quando o juiz dá a vitória àquela mulher e faz justiça àquela mulher, a Bíblia, Jesus contando na parábola, ele vai dizer a seguinte coisa, ele vai dizer, aquele homem que não conhecia Deus, que não queria saber de nada de Deus, não temia Deus, não adorava Deus, não era de Deus, ele deu vitória àquela mulher. Agora imagine você quando clama, imagine você quando adora, imagine quando você importuna Deus. Ele disse, Deus não é maior do que aquele juiz e nós não somos filhos? Imagine, meu irmão. Só que no versículo 8 ele vai dizer do capítulo 18 de Lucas, ele disse, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra, porque nós estamos vivendo no meio de uma geração corrompida que não usa mais da fé. Tudo, uma geração que a gente não pode mais dizer que se vestir bem, faz bem a crença, que faz parte de morar no céu. Se falar isso aí, porque ele não vai mais ficar na igreja, ele não vai ficar mais ali, porque aquela mensagem é dura, porque aquela mensagem vai de encontro aos princípios dele. E eu acho interessante que alguns tempos atrás, alguns anos, isso é muito bom, eu vi isso e eu apliquei isso à minha vida e nunca vou parar de pregar a palavra, porque eu não estou preso ao passado. Isso quando pregava para alguém se vestir bem, quando se pregava para alguém andar nos caminhos direitos, não pecar, não andar em caminho tortuoso, a pessoa mudava de vida, a pessoa mudava sua vida para a vida de santidade. Hoje elas mudam de igreja, mudam não sei para onde, muda, vai para acolá, vai para isso, sabe por quê? Porque já perderam a convicção e não tem mais oração, não consagram mais, não oram mais, não vão mais às igrejas, não ouvem mais a palavra e agora querem viver uma vida mudando, dizendo que são crentes e que querem viver uma vida que não agrada a Deus, e isso tem que ser enfiado de goela dentro da liderança. Não pode ser assim. Um grande líder também não deixa acontecer isso na sua liderança. Ele prega a palavra de Deus. É isso que tem que acontecer. E o importante disso é que o rei Josafá, ele vai fazer o que muitos não fazem. O que é que ele vai fazer? No versículo 3, o que é que ele diz? Olha, vamos repetir que isso aqui é o tema básico. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Você é líder? Você quer uma igreja bem? Você quer uma igreja santa? Você quer uma igreja que segue os seus passos? Você quer uma igreja avivada? Você quer uma igreja pura? Você quer uma igreja que contribui com o seu dízimo, com as suas ofertas, com o trabalho social? Você quer? Então, meu irmão, entre no meio do seu povo. Tem um ditado audaz no meio dos pastores que pastor cheira a ovelha. E tem pastor aí que não está cheirando, nunca cheirou ovelha. Só serve para falar mal. Então eu estou falando, você que é líder, você tem que aprender com o rei Josafá. O que aconteceu com o rei Josafá? Na hora que Josafá sabe que o exército inimigo está vindo, ele temeu ao Senhor, foi buscar a presença de Deus, e a Bíblia diz que ele apregoou um jejum. E sabe o que acontece? Olha o que vai dizer. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e as suas mulheres e os seus filhos. Isso é que é um líder, meu irmão. Isso que é liderança. E isso é verdade. E quando eles vão buscar o Senhor na congregação, o que acontece? O Espírito de Deus desce no meio
deles. O que eu quero dizer, meu irmão, sabe o que é? É que na tua igreja o Espírito de Deus precisa descer. Que na tua congregação o Espírito de Deus precisa descer. Quando o Espírito de Deus não desce na tua congregação, o teu ego, o teu eu vai começar a aparecer. E isso vai destruir o povo de Deus. Porque homem nenhum tem lábia, homem nenhum tem jeito. Não há jeitinho brasileiro que pode conduzir a igreja. O único jeito para conduzir a igreja é ser cheio do Espírito de Deus. E o Espírito está dentro da tua igreja. Isso é o melhor jeito para conduzir a obra de Deus. Isso que precisamos. É isso. O quê? É isso. Você está tão grande. Você está tão grande que você está inventando coisa dentro da igreja. Mas você não traz Deus para dentro da igreja para o povo, para mostrar ao povo. Fica inventando coisinha. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Essa obra não precisa de aliança com coisinha. Essa obra, escuta o que eu vou dizer aqui, escuta aí. Você que é líder aí, você que é líder, escuta isso aqui. Você que vai ouvir isso aqui, eu não sei de que forma. Mas se você é líder, deixa eu te dizer. Eu nunca vi dentro da palavra de Deus, de Gênesis ou Apocalipse, a igreja, o homem de Deus fazendo uma aliança com qualquer uma outra coisa que deu certo para a sua liderança. Nunca vi. Eu acho interessante que quando o rei Josafá tenta fazer as duas alianças, uma com Acabe, e essa foi completamente complicada, porque quando ele faz a aliança com Acabe, o seu filho Jorão vai casar com a filha de Acabe e de Jezabel, quase que a descendência de Davi seria extinta, porque eles voltaram a adorar ao Deus Baal. Mas só que rei Josafá, um homem muito sábio, quando Jeú repreende-o no capítulo 19, 2 Crônicas, ele volta-se para Deus e Deus chega junto, e ele tem o domínio da situação, ele restaura tudo. Aí sabe o que vai acontecer? Quando ele tenta de novo, veja só, quando ele tenta de novo fazer uma aliança com Acasias, veja só que não deu certo, e Deus novamente o repreende através do profeta Eliezer. Então, meu irmão, se você é líder de Deus, esteja pronto para ser repreendido por Deus, porque quando um líder governa segundo Deus, tudo que ele faz de errado, Deus repreende. Porque Deus o ama, Deus usa de misericórdia. Mas vamos lá, vamos para frente. Aí o que é que ele vai dizer? Quando o Espírito desce no meio da igreja, quando o Espírito vem no meio da congregação, ele vai dizer ao povo e à multidão, a toda Jerusalém que está na congregação, ele vai dizer assim: pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Como é que está a tua peleja? Como é que está a tua peleja aí? Como é que está a tua peleja, meu irmão? Como é que tu está? Que peleja que você está passando? Que situação que você está vivendo? Quais são os momentos da tua vida de cristão? Eu preciso dizer para você que você é um vaso escolhido de Deus, um vaso de barro. Você é líder e você foi chamado para vencer. Você foi chamado para marchar. Eu lembro muito bem que quando Moisés sai do Egito e ele vai em direção à terra, sai ali muito rápido. E a Bíblia diz que eles dão de frente com o mar vermelho. E a Bíblia diz que Deus disse: Moisés, diz ao povo que marche, Moisés. E tu, como líder, o grande líder Moisés, ele disse: toca nas águas, que tu vais ver o que eu vou fazer. Irmão, Deus, líder que lidera com Deus, nunca será decepcionado. No momento certo, Deus entra com providência. Você precisa liderar com convicção. Porque tem muitos que são chamados para liderar. Mas deixa eu te dizer, quando você é chamado para liderar, muitos deles dizem assim: eu estava pensando, Deus já tinha me dito, fala um monte de coisa, o coração se alegra, fica todo animado. Mas deixa eu dizer, as tuas forças, a tua animação, a tua glória, o teu poder, sabe o que é que acontece?
só vai acontecer, meu irmão, aquilo vai acabar com alguns dias, 60 dias no máximo. E depois sabe o que vai continuar? A convicção. Então deixa eu te dizer, nesta peleja não tereis que pelejar. Esta peleja é de Deus. Esta é a palavra.